Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço 658 mil inscritos no meu canal e nós ultrapassamos 130 milhões de visualizações. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos analítica, crítica, propositiva, na defesa intransigente da Constituição de 1988 e por tabela contra o nazifascismo e bolsonarismo. Se você gosta do canal, dessa perspectiva, das entrevistas, dos plantões, das lives, desse conjunto de ideias que nós expomos, e já há bastante tempo aqui, e está inscrito no canal, indique a um amigo ou amiga, muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, que é aquele sininho, coloque like no que vocês gostarem, e utilize com vocês muito bem, fazem a página dos comentários. Além de você estar inscrito no canal, você pode também ser um membro apoiador do canal, apoiar o canal, e tem duas formas que nós apresentamos. Rapidamente, em 2 minutos, você escolhe qual que para você é a melhor. E assim, você estará fortalecendo o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano e democrático. No caso do Twitter, você pode me seguir pelo Villa Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e também no TikTok, no Marco Antônio Villa Oficial. Bem, nós estamos postando, fizemos uma excelente entrevista com o professor Rodrigo Zeidan, da New York University, lá em Xangai, na China, fazendo uma análise muito boa da economia internacional, dos reflexos da guerra, que nós estamos postando. Uma excelente exposição que certamente vocês vão gostar, com o objetivo do canal, ou seja, de qualificar as reflexões sobre o Brasil e o mundo. Bem, hoje temos algumas notícias, antes da gente entrar na nossa questão central, primeiro surgiu logo cedo, depois foi alterado, o ministro da Ciência e Tecnologia, que é um homem patético, astronauta e vendedor de travesseiro, vocês lembram, né? Ele subiu, desceu, foi para a reserva, passou a vender travesseiro. Bem, era lulista à época, agora virou bolsonarista. É muito fácil, um homem de convicção, a família inteira mora no exterior, no Texas, é um nacionalista, portanto, grande pessoa. E o Marcos Pontes, que foi ministro da Ciência, ainda é, cortaram 90% das verbas do ministério dele, ele não fez absolutamente nada. E logo cedo tinha uma notícia na Folha, que eu fiquei rindo depois, que era o seguinte, que ele estava em dúvida se ele saiu no ministério, olha que homem, o vendedor de travesseiro, que era o seguinte, que ele estava com receio que o Centrão fosse assumir o ministério, eu presumo que, por tabela, fosse fazer mau uso dos recursos. Aí eu pergunto ao vendedor de travesseiro, ao astronauta, aquele lulista em 2006, que agora virou bolsonarista, né? Já há algum tempo. O seguinte, e o corte de 90% das verbas da ciência e tecnologia do seu ministério, o senhor fez o quê? Nada, né? Nada. E durante a pandemia, todos os ataques criminosos feitos pelo genocida Jair Bolsonaro contra a ciência, o que o senhor falou? Nada. O senhor se recorda, aqui é o canal da memória, que o senhor tinha dito que tinha um remédio fantástico que o senhor estava desenvolvendo no Brasil. Cadê o remédio? Não existe, nada. Portanto, o senhor é um falastrão, né? E ainda vai ser deputado federal por São Paulo, mais um que não tem nada, nasceu em São Paulo, eu sei que o senhor nasceu em Bauru, mas o senhor não tem nada a ver conosco, inclusive o senhor tem a ver com os Estados Unidos, inclusive com a sua família, sequer morar no Brasil, né? E o senhor é o ministro que mais tirou férias e mais viajou, realmente fantástico, o senhor é muito republicano. Já que estamos falando de republicano, uma boa notícia, Eduardo Cunha quer ser deputado federal por São Paulo. Excelente notícia, eu acho que realmente vai qualificar muito a bancada paulista. Eduardo Cunha, sim, pelo PROS, já o nome do partido você desconfia, PROS, né? Ele quer ser candidato a deputado federal. Evidentemente que seria um absurdo se sua candidatura fosse aceita, não será certamente pela Justiça Eleitoral, mas ele diz que quer vir para São Paulo. Todo picareta quer vir para São Paulo. O general Heleno, o general Pateta, aquele do Haiti, vocês lembram?
quer vir para São Paulo também. A Damares, aquela que viu Jesus no pé de goiabeira. Sim, ela encontrou Jesus no pé de goiabeira. Damares, por favor, a senhora que falsificou o seu currículo, dizia que era mestre em direito constitucional, e é uma mentira, uma falsificação. Eu peço à senhora assim, cadê o seu livro de memória? Eu quero ler, pô. Faço questão, olha, inclusive deve engrandecer aqui a biblioteca. O livro da Damares. Quem é Damares? Essa gentalha, essa caterva que só pode ter num governo como esse. Né? Eu estou aguardando o livro de memória. E ela queria ser candidata ao Senado, hein? Lembra? E ela escolheu o Amapá e postou. É ridículo, dizendo o seguinte, eu gosto dos índiozinhos do Amapá. Índiozinhos do Amapá? A senhora acha que eles são o quê? Cachorrinhos? O que a senhora acha? O que a senhora conhece do Amapá? Nem no mapa. Se eu colocar um mapa das 27 unidades da federação e pedir para identificar o Amapá, a senhora não sabe. Né? E agora ela diz que não está em dúvida se ela vai ser ou não candidata. Eu estou aguardando, espero que seja. Antes de entrarmos no assunto principal, vamos lembrar o dia 19. Dia 19 é dia de São José, né? Na tradição cristã, e historicamente sempre tinha uma série de atividades. Assim, em 64, naquela conjuntura conturbada, eu falei com vocês, inclusive, sobre isso, teve a Marcha com Deus aqui, em São Paulo. Né? Ela saiu da Praça da República, percorreu a Rua Barão de Itapetininga, chegou à Praça da Sé e tinha a ver naquela conjuntura golpista daquele período, março-abril, até a queda de João Goulart. Isso está no meu livro, detalhadamente reconstruído todo esse momento histórico no meu livro Jango, o Perfil, publicado já faz algum tempo, em 2004, pela editora Globo. Era uma espécie de resposta ao comício da Central do Brasil, no dia 13, sexta-feira 13, ali no Rio de Janeiro. Bem, aí resolveram os nazifascistas bolsonaristas fazer uma manifestação. Tinha 30 pessoas. Sim, tinha lá uma caterva, gente perigosa, ordem pública, estava ali presente, e estava aquele Daniel Silveira, uma pessoa fantástica, maravilhosa, né, que voltou a fazer declarações criminosas contra o Supremo Tribunal Federal. E sabe como eles denominaram? Dia de São José, os traidores da pátria chamaram de Freedom Day. Freedom Day, olha que coisa bonita, super nacionalista, são os nossos gusanos. São os gusanos, os nossos gusanos, só lembrando que em espanhol é vermes, né? Então, aqui reuniram algumas dezenas e fizeram o Freedom Day. Antigamente era dia de São José, mas para os traidores da pátria, né? É o Freedom Day. E foi patético, porque não tinha ninguém. Tinha 3, 4, 5 pessoas, né? Mas foi ridículo. Eles falam para eles mesmos, né? É ridículo. Essa parte nós vamos virar. Quando a gente olha o passado, não tão distante, a gente dá muita risada. Vocês lembram do Cooper que o Collor fazia aos sábados e domingos, em frente à casa da Dinda? Então, hoje, quando você vê aquilo, você ri. Né? Ele saía tudo correndo, etc., tal, voltava, aí vinha uma dupla caipira, né? Do sertanojo cantava, da época, tal, aí vinha um, vinha outro, tudo aquilo. Quem lembra disso hoje? Quando você olha, você dá risada, fala como era ridículo. E todo mundo olhava a camiseta do Collor para ver qual era a mensagem que ele ia mostrar naquele dia. Agora, nós temos uma versão piorada, porque vale lembrar que, com todos esses defeitos, o Fernando Afonso Collor de Mello era muito melhor no seu governo do que a caterva nazi-fascista bolsonarista. Ao menos ele respeitou a Constituição e fez algumas medidas. Isso está no meu livro também. Você veja que precisa estudar, pesquisar, que é o livro Collor Presidente, 30 meses de turbulência política, acusações de corrupção, reformas, etc., etc., etc. Né? Mas que eu historio isso. Mas o Freedom Day achei fantástico. Eu gosto também dessas expressões muito brasileiras, como Jesus Day, eu acho bem bacana, é bem Brasil, sabe? Super Brasil. Agora, a questão mais grave hoje é a denúncia que surgiu há dias atrás, vamos historiar, né, no jornal Estado de São Paulo, que era o envolvimento daquele pastor que eu adoro ele, o Milton Ribeiro. O Milton Ribeiro é um homem, realmente, aquele que queria surrar as crianças com método de educação, uma coisa muito bacana, certo? O ministro da Educação, mas ainda é uma forma muito pedagógica, né? Você chega, você surra as crianças para educá-las. Realmente, ele está no século XXI, o senhor Milton Ribeiro. Ele vive em Santos, e ele estava meses atrás, nós já falamos tantas vezes aqui, em Santos ele precisava ir para São José dos Campos. Eram 2 horas de carro, mas ele é um homem de Deus, em nome de Jesus, Deus no comando, né? E por aí vai, ele não quis ir de carro, coitado, ele é um homem de Deus,
Ele pediu um avião da FAB. Isso, ele pegou um avião da FAB, o pobre coitado desse senhor, que é um medíocre, né? É um medíocre, não sabe absolutamente nada, né? E para estar nesse governo só pode, evidentemente, ser medíocre. Ninguém de boa fé, competente, que tenha conhecimento educacional, científico, do Brasil, etc., tal, pode fazer parte dessa orcrim, né? E o cidadão foi de pedir um avião. Bem, aí o Jornal do Estado de São Paulo fez a denúncia de que, olha, tem maracutaia lá. Mas que maracutaia? Ah, tem uma intermediação feita lá por pastores. Foi a primeira denúncia. Aquilo já causou, evidentemente, uma situação de desconforto, todo mundo começou a pesquisar e surgiu agora, hoje, o áudio. E aí não dá para dizer que não é ele, né? Ele falando e dizendo assim, olha, se precisar obter recursos, é muito fácil. Ele falou, aqui o atendimento, olha, ele disse que o presidente da República, o Bolsonaro, tinha pedido para ele, Milton Ribeiro, atender somente os pastores. Precisava de dinheiro, fala com o pastor, especialmente o pastor Gilmar. Bons tempos, quando o Gilmar era apenas o goleiro da seleção brasileira, campeão em 58, 62, goleiro do Santos, campeão mundial em 62, 63, né? Agora não. Agora o Gilmar, e eu fui depois pesquisar o Gilmar. O Gilmar é uma figura patética, é um elemento, que não é cidadão, é elemento, Gilmar Silva dos Santos. E tem um outro chamado Arilton, Arilton teve um jogador de futebol também, ponto esquerdo, um Arilton. O Arilton Moura Correia. E esses que não têm cargos oficiais no MEC. Olha o absurdo. Porque aqui virou... Lembra que durante a pandemia, aquele cidadão que está lá nos Estados Unidos, né? Lembra que tinha uns cursos de inglês, etc., tal, que agora está lá escondido, foragido? Bem, lembra que ele ficou 30 dias no Ministério da Saúde sem cargo, sem função e negociando vacinas, etc.? Agora, vem no MEC, esses dois pastores, em nome de Jesus, Deus no comando, certamente, fazendo a intermediação de verbas. E tem o áudio do ministro dizendo, olha, não, o Bolsonaro, o presidente, me pediu, então tá bem claro, não há qualquer dúvida no áudio, e aí virou um grande escândalo. Ele virou um grande escândalo, por quê? E isso é importante destacar pelo seguinte, pela Constituição de 1988, eu sempre tenho ela aqui, e aí vocês vão falar, pô, é obsessão pela Carta de 88? Não, é porque é a lei maior, é a Constituição, porque depois tudo é derivado da Constituição. E o que reza a Carta aprovada 5 de outubro de 1988 sobre essa questão? Artigo 19. É vedado, quer dizer, vedado é proibido, tá? É vedado a União é o governo federal, tá? Aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesses públicos. Olha a gravidade do fato frente à Constituição. Leia, olha, inciso 1, artigo 19. Não pode o governo federal, os governos estaduais, as prefeituras ou o Distrito Federal estabelecer cultos religiosos. Portanto, se transformar numa religião oficial. Não pode, não pode. Ou igreja, e subvencionar, ou seja, dar dinheiro, não pode também, ou dificultar o seu funcionamento, né? Ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, que é o caso em tela, Isso daqui é uma dependência, é uma aliança. Obter recursos no MEC como? Fala com o Gilmar. Eu conheci até o Gilmar dos Santos Neves, quando eu era muito pequenininho. No meu primeiro emprego, ele tinha lá uma sociedade naquela concessionária Chevrolet, isso faz tempo. E eu também vi ele jogar em campo, né? Inclusive em São José do Rio Preto, para ser preciso, no dia 5 de julho de 1964, faz tempo. E contra o América, 2-1, e o América ganhou. Foi a primeira vez que eu vi o Santos em campo. E o Gilmar lá estava. O Pelé também, o centroavante naquele dia era o Almir, etc, etc. Bem, mas vamos em frente, para não perder o fio da meada. O que reza, portanto, a Constituição? O que ele fez é um ato ilegal. Em qualquer momento sério da história do Brasil, é demissão imediata. Agora, o interessante é que no Twitter do criminoso, que é presidente da República, mas é miliciano e genocida, Jair Bolsonaro, entrem, está lá a foto dele com o
o suposto pastor, que eles não são pastores de coisa, ninguém tem religião aí, não tem questão de religião, porque a religião é da esfera privada, não da esfera pública. Todo mundo tem direito a ter sua fé ou não ter, não há nenhum problema. Nós somos um Estado laico, sabe desde quando? Eles não sabem que são preguiçosos, desde 1890, por um decreto do governo provisório. O ministro era o Campos Salles. E depois pela Constituição de 1891, que separou a Igreja do Estado. Por quê? Porque na Constituição Imperial, aquela Constituição horrorosa de 1824, durante todo o Império, né, nós tivemos escravidão até 1888, um ano antes de acabar a República, o Império, antes da proclamação da República, a Igreja era ligada ao Estado. E que igreja entendia essa época? A Igreja Católica. Então, por exemplo, quem era protestante? Protestante histórico. Não havia evangélicos aí naquela época. Tal. Um protestante histórico que, por exemplo, falecesse, tinha problema de onde ser enterrado o corpo, porque os cemitérios eram cemitérios católicos. Então, tinha uma série de impedimentos que eram absolutamente absurdos pelo século XIX, mas estava na Constituição. O imperador era através do chamado direito do padroado, né, que era herdeiro da tradição portuguesa, era que controlava a igreja no Brasil. Ela tinha ligação com o papado, mas o controle efetivo era do imperador. Os membros da igreja ganhavam salários, etc., tal, e por aí vai. Teve vários problemas políticos na época, inclusive a questão religiosa, nos anos 70, quando foram presos 2 bispos, né, condenados pela justiça brasileira, né, teve toda aquela confusão, não vou arrolar toda a questão. Se vocês quiserem ler isso, está no meu livro, Um País Chamado Brasil, a História do Brasil, Descobrimento ao século XXI, é a chamada questão religiosa. Tal. Bem, aí veio a República, fez o correto, separou a igreja do Estado. O Estado é uma coisa, a igreja é outra, como qualquer moderno Estado. E a nossa referência foi a Terceira República Francesa, separação de igreja e Estado. Bem, a questão que se coloca é que nos tempos mais recentes começou a haver, inclusive, por paradoxal que seja, na Constituição mais democrática da história brasileira, que é essa, de 88, uma relação de proximidade absolutamente indevida entre igrejas, ou se preferirem o correto é denominações religiosas, e o Estado. A estrutura estatal, que pode ser uma prefeitura, um governo estadual, um governo da União, entendas. E isso começou a haver uma relação em que é absolutamente inconstitucional e antirrepublicana. Né? E isso foi se aprofundando, recorde-se, para ver que esse fato do Milton Ribeiro, esse patético, um incapaz, um ignorante, um ressentido, tem ódio da cultura e da educação, é um pobre coitado, né, que é produto desse período. Lembre-se que antes, quem estava era o Weintraub. O Weintraub não sabia escrever. Né? Ele cometia erros, 2 S, C cedilha, não sabia escrever. E antes teve, vocês lembram, o colombiano, que também não sabia escrever em português. E no interregno teve aquele que falsificou o currículo, vocês lembram? E teve um do Paraná que demorou um dia como ministro, de sábado para domingo. Olha a bagunça que nós temos num país como esse, né? Como é que esse rolo? Mas nós já tivemos fatos parecidos a esse, trágico do MEC. É uma espécie do Bolsolão, né? É o Bolsolão do MEC, ou seja, um governo criminoso, corrupto, porque Jair Bolsonaro é corrupto, né? Isso precisa ficar bem claro, desde a época das rachadinhas, que é peculato. O que é peculato? É desvio de dinheiro público. E ele fazia de forma organizada, portanto, é uma quadrilha. E ele escondia esse dinheiro que ele desviava comprando imóveis. O que é isso? Lavagem de dinheiro. Só isso são 3 crimes cometidos pelo Bolsonaro durante décadas, usando os gabinetes dos filhos e o seu próprio gabinete. Inclusive, é bom lembrar que o Ministério Público Federal está hoje aí fazendo a acusação, vou até citar aqui para vocês, em relação a Val do Açaí. Vocês lembram da grande Val do Açaí, né? Grande figura também, e o Ministério Público Federal entra com ação de improbidade contra Bolsonaro e cobra a devolução do dinheiro que ele roubou, porque o Bolsonaro, na linguagem vulgar, é ladrão. Ladrão é quem rouba, mas na linguagem jurídica, quem desvia dinheiro público é peculato. Então, o Ministério Público entrou com a ação, vamos aguardar agora que o criminoso, o Bolsonaro, ele vai responder tudo isso. Pode ser que não como presidente da República, é provável até que não, mas como cidadão comum. E aí o trâmite vai ser rápido e ele vai terminar em Bangu 8, que é o sonho de todos os democratas. Mas vamos lembrar, o Murilo, esse cidadão aí, esse Ribeiro, esse Milton Ribeiro,
que é um nome muito comum, tem vários homônimos no Brasil do século XX, importantes, Milton Ribeiro, inclusive no cinema, etc. Esse não, esse é picareta. Vamos lembrar o Marcelo Crivella. Vocês lembram do Crivella, prefeito do Rio de Janeiro? Lá ele fez uma coisa semelhante. Reuniu um monte de pastores da sua denominação religiosa, que é a Igreja Universal, como vocês sabem, e aí, quem tinha problema de saúde, ele falava, olha, procurem a Márcia. Ficou famoso isso na época do Rio. A Márcia. Quem tinha problema no Rio brincava, procura a Márcia, tal. Era a Márcia. Então, você faz uma mistura de interesse privado com interesse público, né? Com instituições de Estado. Isso é crime. Isso é crime. O Marcelo Crivella, que hoje é bolsonarista e foi lulista, né? Eles hoje soltam um jornal dizendo que o Lula é demônio. Só que o demônio tem fotos abraçado com o Edir Macedo. Que coisa, hein? Né? A Dilma, que é um demônio também, foi inaugurar o Templo de Salomão. Vocês lembram? Templo que nunca existiu. Aquele Templo de Salomão é falsário. Eu quero saber quem que mostra como era o Templo de Salomão. Aonde estão, além do que sobrou, só a parede lá, que você tem lá em Jerusalém, né? E onde depois tem a representação também dos muçulmanos, é uma confusão danada daquela pequena região, onde tem o Muro das Lamentações. Mas como era o Templo de Salomão? Quais as referências históricas? Aquilo no Brasil é uma piada, é igual a igreja ali no pátio do colégio, aquela igreja, aqui é a primeira igreja de São Paulo. Mentira, a igreja nunca existiu, aquela igreja foi feita em 1954, não foi em 1554, 400 anos atrás. Mas são invenção das tradições. Bem, tem um livro do Hobsbawm até sobre isso. Mas o Crivella foi ministro da pesca da Dilma, vocês lembram? Ele distribuiu milhares de carteirinhas de seguro-defeso para os membros, o seu rebanho. Gente que nunca tinha visto uma vara de pescar, para ganhar um dinheiro do Estado quando você tem um período que você não pode pescar, né? Você sabe como é que funciona. Em suma, é um homem que desviou dinheiro público. Aí teve muito tempo na África. Vocês lembram quando eles estavam na África também? Tudo aquilo, aquela história. Veja o que o governo de Angola fez corretamente. Expulsou todo o Orcrim, né? E eles estavam com o segundo governo de Angola, registra-se. O que eles fizeram de desvio de recursos, o governo de Angola e o Ministério Público, entenda-se, né? Lá de Angola, mostrando que carros blindados levavam fortunas para a África do Sul. E dali, de acordo com a acusação do Ministério Público angolano, tinha um avião que saía da África do Sul e ia para Lisboa, e levaram uma fortuna. Bem, a questão toda, então, que envolve esse Milton Ribeiro, que agora é chamado o Bolsolão do MEC, tem de sair, não tem condições. Esse homem não pode continuar e pagar pelo crime, né? Porque, além da gestão desastrosa no campo, tudo ali é um desastre a gestão, tudo que eles fizeram e que eles destruíram. Eu tenho dó do novo governo que vai assumir a 1º de janeiro, que vai ter que reconstruir tudo. Os sistemas de avaliação são importantíssimos. Questões como o Enem decide a vida de milhões e milhões de pessoas e de famílias, é importantíssimo. A bagunça, tudo que eles fizeram, tudo isso vai ter de ser arrumado. Torço que seja um bom governo e que tenha um bom ministro da Educação. Então, é uma questão muito grave quando você mistura religião da esfera privada com política, com Estado. E nós não somos o Irã. O Irã é a República Islâmica. Né? E vocês veem, você tem a polícia, tem uma polícia lá de uma espécie de Ministério do Culto que anda nas ruas com varinha e vai batendo nas mulheres que não estão vestidas educadamente e daquela forma como é imposta, todas cobertas. É um lugar muito democrático, é um lugar super bacana, como é a Arábia Saudita, como é Dubai, todos lugares assim, Bahrein. Olha, é muito bacana lá, tal, né? Catar, onde vai ter a Copa do Mundo, é uma vergonha ter a Copa do Mundo no Catar, e por aí vai. E eu não sou pitonisa, eu sempre digo, não estou no oráculo de Delfos, na Grécia Antiga, mas acertei mais uma vez. Durante as últimas semanas, últimos 10, 15 dias, eu tenho acentuado para vocês que a gente devia, estou brincando sempre, né? Que antes a gente devia olhar para a Constituição e rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, salve rainha para os constituintes em 1987 e 88, porque graças à Constituição é que o genocida não impôs uma ditadura no Brasil, porque nós temos isso como defesa da cidadania. E ela foi chamada, isso está aqui no meu livro, né, que eu já li tantas vezes para vocês, no A História e Discurso, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo, no dia 5 de outubro de 88, o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, deputado Luiz Guimarães, fez um célebre discurso e intitulou a Constituição, que estava sendo promulgada naquele dia, de Constituição Cidadã.
né? E eu estava brincando ultimamente, falando que se fosse com Bolsonaro e sua quadrilha nazifascista, seria uma constituição talibã. E aí a referência ao Talibã do Afeganistão, né? Gente também muito boa, realmente, como eles dizem os nazifascistas bolsonaristas, pessoas de bem, né? De bem são eles. E acho que eu e outros, e vocês que nos acompanham, são tudo mal. Bem, parece o Afeganistão. Então eu falava, se fosse eles hoje, nós teríamos isso daqui, a Constituição Talibã. E olha, acertei com o Milton Ribeiro agora, comprovando os áudios, os pastores, e eles dando risada, né? Dando risada. E agora, o Milton Ribeiro, que é o homem covarde, está dizendo o seguinte, mas o Bolsonaro não sabia disso, mas a fala dele foi oposta. E tem o áudio, ele dizendo, o presidente Bolsonaro me determinou, me pediu que eu fizesse. Quer dizer, assume, homem, deixa de ser covarde. Pô, isso daí está violando a sua suposta religião. Eu não acredito em nada nessa turma de religião. Ninguém tem princípios efetivamente cristãos, de solidariedade, de humanismo, né? Tudo aquilo que marca a história do cristianismo há 2000 anos. Eles querem saber de dinheiro. Quem quer dinheiro? Eu quero dinheiro. É isso, né? Então, o episódio é triste porque, mais uma vez, revela-se a relação extremamente nefasta entre religião e Estado, e é ruim para todo mundo. É ruim para o Estado e é ruim também para o espaço religioso, que tem independência em relação ao Estado. Não tem de ter nenhuma relação. Não tem nenhuma relação, entenda-se, pelo que determina o artigo aqui, o que eu li, o artigo 19. É nesse sentido, ou seja, no sentido de embaraçar o funcionamento, subvencionar, manter uma relação de dependência ou de aliança. Isso não pode. São coisas diferentes. Isso é uma conquista da civilização. Uma conquista. Isso veio da Revolução Francesa, de 1789, que começou lá 14 de julho, com a tomada da Bastilha. Isso é uma conquista do mundo ocidental, né? E fundamental para o Brasil a partir da proclamação da República, a 15 de novembro de 1889. Portanto, a gente tem que dizer, fora do MEC, Milton Ribeiro, denunciar o Bolsolão, exigir investigação da justiça e dizer o seguinte, olha, Milton Ribeiro, Bolsonaro e Caterva, aqui não é o Irã. Se você gostou dessa live e tantas outras do meu canal, são centenas, das entrevistas, dos plantões, etc., que nós já fizemos, e está inscrito no canal, indique a uma amiga, é muito fácil. Canal no YouTube, Marco Antônio Villa, dica para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostaram, utilize. Vocês muito bem fazem a página dos comentários. E eu gosto muito dos comentários, porque eu leio, eu vou dar uma diagonal, gente, porque são muitos, 600, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 comentários. Muitas vezes numa postagem só, o que mostra esse engajamento de vocês e o interesse e a qualidade dos comentários, né? Que é muito legal, muito bacana. Então, muito obrigado mesmo. E lembro que, além de estar inscrito, você pode ser um apoiador do canal, um membro apoiador do canal. Tem duas formas, você escolhe aquela que para você é a mais adequada. E assim você fortalece o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano e democrático, defensor, sempre digo, intransigente da Constituição e opositor radical, indo à raiz do problema, do nazifascismo bolsonarista. A entrevista com o professor Rodrigo Zaidan, da New York University, em Xangai, na China, é muito boa, assistam, vendo as repercussões, que nós estamos postando amanhã, da guerra da Rússia contra a Ucrânia na economia internacional, com dados extremamente interessantes. Vocês vão gostar, e sempre no sentido de qualificar a reflexão. Lembro também que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e no TikTok também estamos lá, somos ultramodernos aqui, no Marco Antônio Villa Oficial. Nos encontramos amanhã. Até!